Bom dia. Começando com Luiz Melodia e a Zizi Posse. Bom dia, Andreas, Rosana, Fran, tudo bem? Olha que música linda. Bom dia, Rúbia. Essa música é linda. O Luiz Melodia morreu faz pouco tempo, né? Acho que uns 2 anos. Bom dia, Mauro. E a Zizi Posse com essa voz maravilhosa dela. Bom dia, Silvia. Bom dia, Rosana. Olha que lindo. Bom dia, Úrsula. Vocês já viram que a playlist ela é super egoísta, né? Ela é só das músicas que eu realmente gosto, assim. Claro, é um link para várias outras músicas, né? Desses mesmos músicos, compositores. Bom dia, Cris. Mas eu amo a MPB. A verdadeira MPB, né? Bom dia, Mayra. Oi, Rosa, tudo bem? Bom dia, Xande. Então, Luiz Melodia e Zizi Posse. A música é linda. Às vezes quando eu tô meio melancólico, assim, eu toco ela no violão. Hoje o dia tá meio nublado aqui por enquanto. E a passagem de hoje ela é uma passagem que vai deixar a gente um pouquinho, né? Bom dia, Ana Paula. Lucimara, tudo bem? Então vamos começar. Então iniciamos com Luiz Melodia, Zizi Posse, Estácio, Rola Estácio. Então bom dia a todos, bom dia Mariana, bom dia Karen. Vamos lá, a gente está lendo então o Thich Nhat Hanh. Hoje é o capítulo 80. A gente finaliza amanhã, segunda-feira. Então hoje é o capítulo 80, Velho Caminho, Nuvens Brancas. Amanhã vocês vão descobrir por quê. Amanhã só. Vocês vão descobrir por quê que o Thich Nhat Hanh botou esse nome de Velho Caminho, Nuvens Brancas. Tá. A editora é Bodhigaya, vocês sabem. E o tradutor é o Enio Burgos. O pessoal diz, mas por que tu fala todos os dias? Porque os vídeos são independentes, né, gente? São separados. Aí tu pega lá no YouTube ou aqui no Instagram, pode compartilhar esses vídeos, aí tem que estar sempre ali linkado da onde a gente tá, dá os créditos, né? Que é o correto. Então tá. Capítulo 80, quem diria, hein? Que há 80 dias a gente tá aqui, todos os dias, ininterruptamente, domingo, feriado, tô cansado, não tô cansado, tô com dor de nada. É assim. A ideia de ler e ler é uma prática, né? A gente está fazendo uma prática aqui, não é de meditação, mas é uma prática do Dharma, né? Então, quando eu me propus a fazer isso para vocês, assim, com vocês, né? Porque eu fazer sozinho não ia funcionar, né? Eu ia ler, ficar ali gravado, ninguém ia se beneficiar, assim. Então, quando eu propus me fazer isso, era justamente para mostrar como é a prática. A prática ela é ininterrupta. Não importa. Foram 80 dias. Vocês podem não ter visto, mas tinham dias que eu estava realmente muito cansado. De uma noite insone, de um dia de trabalho anterior que foi muito tenso, ou de viagem, ou não importa. Tu senta e faz a prática. Senta e faz a prática. Hoje eu não comi bem, daí eu não estou me sentindo bem, eu não vou fazer, estou com dor de cabeça. Faça a prática. Ela é para mostrar para vocês que eu vivo aquilo que eu estou falando. Então, por 80 dias, todos os dias eu estive aqui e vocês estiveram. Então, é uma forma de mostrar assim isso, né? Que a gente tem que falar e fazer. Então, sejam diligentes. Capítulo 80. Era a hora do crepúsculo quando o Buda e os bhikkhus chegaram na floresta de salgueiros. Ele pediu para Nanda preparar um lugar entre 2 árvores para deitar. Então o Buda está bem doente, né? O Buda deitou de lado com sua cabeça voltada para o norte. Todos os bhikkhus sentaram-se em torno de sua figueira. Sabiam que o mestre poderia passar para o Nirvana naquela mesma noite. O Buda olhou para cima, observou as árvores e disse: Ananda, veja, ainda não é a primavera.
mas os salgueiros estão cobertos de botões avermelhados. Você vê as pétalas caindo sobre os mantos do Tathagata e de todos os bhikkhus? Essa floresta é realmente magnífica. Você vê o horizonte oeste todo flamejante devido ao pôr do sol? Você ouve a brisa roçando gentilmente nos ramos dos salgueiros? O Tathagata considera todas essas coisas adoráveis e tocantes. Bhikkhus, se vocês quiserem elogiar, se quiserem expressar seu respeito e gratidão para com o Tathagata, há somente um modo de realizar isto, e é vivendo o ensinamento. Um bhikkhu deve corporificar o ensinamento. O anoitecer estava calmo. O venerável Upavana chegou perto do Buda para, de pé, abaná-lo. Mas ele fez sinal de que aquilo não era necessário. Talvez não quisesse ver obstruído nem o mínimo detalhe daquele esplêndido crepúsculo. O Buda perguntou para o venerável Nuruda: não vejo Ananda. Onde ele está? Então o Buda está morrendo ali, está preocupado com Ananda ainda. Um outro bhikkhu respondeu: vi o irmão Ananda postado entre algumas árvores chorando. Ele dizia a si mesmo: ainda não alcancei minha meta espiritual, e agora meu professor está morrendo. Quem cuidou mais profundamente de mim do que meu professor? O Ananda era um amor de pessoa, né? Aquele ser assim que a gente gostaria de cruzar na vida. Assim. O Buda pediu para o bhikkhu ir buscar Ananda. Quando voltaram, Siddhartha Gautama tentou confortá-lo, dizendo: não fique triste, Ananda. O Tathagata sempre enfatizou a você que todos os dharmas são impermanentes, todos os fenômenos são impermanentes. Né? Do nascimento sobrevém a morte, do surgimento sobrevém o perecimento, aquilo que se junta acaba por separar-se. Como pode haver nascimento sem morte? Como pode haver surgimento sem desaparecimento? Ananda, você cuidou de mim com todo o seu coração durante muitos anos. Dedicou todos os seus esforços para me ajudar e lhe sou absolutamente grato. Seu mérito é grande. Ananda, mas você pode ir ainda além. Se fizer um pequeno esforço adicional, você sobrepujará o nascimento e a morte. Você pode atingir plena liberdade e transcender a toda lamentação. Você sabe que pode realizá-lo, e isso é exatamente o que me deixaria mais feliz. Porque o Ananda ainda é o único monge deles que não atingiu a condição de Arhat, aquele que atravessou o caminho. Né? Como eu expliquei no início desse livro, para se tornar um Buda, tu tem que descobrir o caminho sozinho. Né? Então o Buda ele é um ser único, assim, né? Parece como há 1000 anos, a cada 2, 3 mil anos aparece um ser desses, assim. Não pensa que é fácil. Não é fácil. Tipo, quase impossível, assim. Então a cada 1000, 2000, 3000, 5000 anos aparece um ser desse. Né? Um Buda, um Jesus, enfim. É muito raro isso acontecer. E quando a gente aprende o caminho, a gente é apenas um Bodhisattva ou um Arhat, né? Algumas graduações, assim. E Ananda não conseguiu ainda, porque ele estava preocupado em memorizar tudo que o Buda dizia, né? Lembra que ele está ali cuidando disso, né? E isso vai ser um problema para ele. No capítulo de amanhã ele sofre um pouco com isso, porque ele não alcançou e todos alcançaram. Não alcançou por enquanto. Voltando-se para os demais bhikkhus, o Buda diz: não houve assistente mais dedicado do que Ananda. Outros assistentes no passado, às vezes, deixavam cair no chão minha tigela e manto, mas Ananda jamais. Ele se preocupou sempre em bem efetuar tanto as mínimas coisas quanto as maiores atribuições. Ananda sempre soube quando e onde um bhikkhu ou bhikkhuni, um discípulo leigo, um rei, um oficial ou um praticante de uma seita religiosa deveriam me encontrar. Ele arrumou todas as reuniões de modo mais efetivo e inteligente. O Tathagata acredita que nenhum mestre iluminado do passado ou do futuro teve ou terá um assistente mais talentoso e dedicado do que Ananda. Venerável Ananda, limpando as suas lágrimas, suplicou: Senhor, por favor, não se vá aqui. Kusinara é só uma pequena cidade de palafitas. Há tantos lugares maiores como Sampa, tem Sampa lá, né? Rajagaha, Saravati, Saketa, Kosambi ou Varanasi. Por favor, Senhor, escolha um desses lugares para o seu passamento de tal modo que mais pessoas possam ter a oportunidade de ver a sua face uma vez mais. O Buda replicou: Ananda, Kusinara também é importante, ainda que seja não mais do que uma pequena cidade de palafitas. O Tathagata considera a floresta o lugar mais agradável e apropriado. Ananda, você vê as flores dos salgueiros sobre mim, caindo sobre mim?
o Buda pediu que Ananda fosse a Kusinara e anunciasse aos malas que ele atingiria o Nirvana no Jardim dos Salgueiros nas últimas horas da madrugada. Quando o povo de Mala, então Mala é uma cidade, ouviu a respeito, apressadamente seguiu para a floresta. Um asceta chamado Subhada estava entre as pessoas. Enquanto o povo passava, inclinando-se para o Buda, Subhada perguntou a Ananda se ele poderia ter uma audiência com o mestre. Ananda recusou, dizendo que ele estava cansado demais para receber qualquer pessoa. O Buda, todavia, escutando o desenrolar daquela conversação, disse: Ananda, deixe o asceta Subhada falar comigo. O Tathagata irá recebê-lo. O homem ajoelhou-se diante do Buda. Há muito que ele se sentia tocado pelo seu ensinamento, mas nunca o havia encontrado pessoalmente. Ele se inclinou de palmas unidas e disse: Senhor, tenho ouvido falar de líderes espirituais como Kassapa, Kosala, Kesakambali, Kakayana, Belaniputra, Nataputra, e eu gostaria de saber se, de acordo com você, algum deles verdadeiramente alcançou a iluminação. Subhada, se eles alcançaram a iluminação ou não, não é importante, ou algo a ser necessariamente discutido agora. Subhada, o Tathagata lhe mostrará o caminho pelo qual você mesmo pode alcançar a iluminação. As sementes da iluminação, gente, as sementes búdicas todos nós temos. O que nós não temos é a capacidade de sair desses aspectos mundanos que permeiam a nossa vida. E a gente jamais vai encontrar a realização se a gente continuar no aspecto mundano. E o aspecto mundano não é abandonar a vida aqui, é estar de acordo com a vida aqui. Mas a gente é preso pelas armadilhas o tempo todo. E quando tu vê, o dia passa, a semana passa, o mês passa, e tu não fez a prática de estar atento. Então a realização ela é possível a qualquer momento. Se vocês agora, nesse momento, sentarem e virem o quanto tem de coisa atrapalhando a vida de vocês, de cada um de nós, vocês vão ver que são pequenas coisas, e pequenas coisas bobas, assim, como pequenos desejos, pequenos apegos, pequenas vontades, pequenas manias. É o tempo todo. É tempo esse eu aparecendo sempre na frente. Esse eu que não deixa a gente caminhar. Esse eu que não deixa a gente ter capacidade de enxergar que a outra margem está próxima. De achar que o rio é fundo. E o rio nunca foi fundo. E de achar que a gente não sabe se movimentar nesse mundo. E aí, os nossos movimentos, eles são sempre movimentos curtos, movimentos ordenados. Dizer pra gente que a gente tem que se movimentar de uma forma que seja sempre à esquerda, para a direita, para frente ou para trás. E dizer que isso é um tabuleiro. Nunca houve o tabuleiro. O Buda transmitiu a Subhada o nobre caminho óctuplo e concluiu dizendo: onde quer que o nobre caminho óctuplo seja praticado, você encontrará pessoas que alcançaram a iluminação. Subhada, seguindo por esta mesma senda, você também pode alcançar a iluminação. O asceta Subhada sentiu seu coração subitamente abrindo-se. Ele ficou repleto de felicidade e pediu que o aceitasse como um bico. O Buda pediu ao venerável Anuruddha para realizar uma cerimônia de ordenação, bem ali e naquele mesmo instante. Subhada foi o último discípulo recebido pelo Buda. Isso está em todos os cânones. De fato aconteceu essa cena. O último. Depois que a cabeça de Subhada estava raspada, ele recebeu os preceitos, um manto e uma tigela. O Buda então olhou para todos os bhikkhus sentados ao seu redor. Muitos monges das cercanias chegaram e assim havia perto de 500 ali presentes. O Buda se dirigiu a eles dizendo: Bhikkhus, se vocês tiverem qualquer dúvida ou incompreensão relacionada ao ensinamento, agora é o momento de perguntar ao Tathagata. Não percam essa oportunidade, para que depois não reprovem a si mesmo dizendo: naquele momento eu estava face a face com o Buda, mas não perguntei a ele. O Buda repetiu essas mesmas palavras 3 vezes, mas nenhum dos monges se manifestou. Venerável Ananda exclamou: Senhor, é maravilhoso. Eu confio na comunidade de bhikkhus. Eu confio na Sangha. Todos compreenderam claramente o seu ensinamento. Ninguém carrega qualquer dúvida ou incompreensão acerca do seu ensinamento e do caminho para a realização. Ananda, você fala de confiar enquanto o Tathagata possui a visão diferente. O Tathagata vê que todos os bhikkhus aqui possuem profunda confiança nas 3 joias. Mesmo a menor realização entre os bhikkhus é aquela daquele que entrou na corrente.
O Buda observou em silêncio toda a comunidade e então disse: Bhikkhus, ouçam o que diz o Tathagata agora. Os dharmas são impermanentes. Se há nascimento, há perecimento. Sejam diligentes em seu esforço para alcançar a iluminação. O Buda então cerrou seus olhos. Havia dito suas últimas palavras. A terra estremeceu, as pétalas das flores se derramaram como uma chuva. Todos sentiram suas mentes e corpos tremerem. Todos sentiram que o Buda havia passado ao Nirvana. Nesse momento, o Thich Nhat Hanh pede que, eu vou só ler o que ele diz aqui, leitor, ponha seu livro de lado, respire suavemente por alguns minutos antes de continuar. Então, antes da gente continuar, para finalizar aqui, vamos fazer um minuto de silêncio, assim, prática de meditação mesmo. Então, se vocês estão se movimentando, fazendo qualquer coisa, vou pedir que vocês parem agora. Ok? Parem, sentem ou apenas baixem essa rotação. Muito bem. O Buda tinha realizado o seu passamento. Alguns bhikkhus atiraram seus braços e corpos ao chão. Eles se lamentavam dizendo: Buda realizou o seu passamento. O Senhor morreu. Os olhos do mundo se fecharam para sempre. Em quem tomaremos refúgio agora? Enquanto esses bhikkhus choravam e se lamentavam, outros sentavam silenciosamente. Observavam sua respiração e contemplavam as coisas que o Buda havia lhe ensinado. Venerável Nuruddha falou: Irmãos, não chorem tão copiosamente. O Senhor Buda nos ensinou que com o nascimento há a morte. Com o surgir há o desaparecer, com a união há a separação. Se vocês compreendem e seguem o ensinamento do Buda, acabarão com tamanha perturbação. Por favor, sentem-se novamente e sigam sua respiração. Nós manteremos silêncio. Todos retornaram aos seus lugares e seguiram o conselho do venerável Nuruddha. Ele conduziu uma recitação de sutras que todos sabiam de coração, a qual falava a respeito da impermanência, da vacuidade do eu, do não apego e da liberação. A calma e a dignidade foram paulatinamente restabelecidos. Os malas, moradores da cidade de Mala, acenderam archotes. Sons e cantos ecoaram de modo impressionante através da noite escura, enquanto todos colocavam plena consciência nas palavras dos sutras. Após uma lenta recitação, venerável Nuruddha proferiu uma palestra Dharma. Ele elogiou as realizações do Buda, sua sabedoria, compaixão, virtude, concentração, alegria e equanimidade, as paramitas. Quando o venerável Nuruddha terminou de falar, venerável Ananda recontou maravilhosas passagens da vida do Buda. Pelo resto da noite, os dois veneráveis se revezaram falando. Os 500 bhikkhus e 300 discípulos leigos escutaram em silêncio. Enquanto os archotes queimavam, novos eram acesos em substituição até o completo alvorecer. Então amanhã a gente tem o capítulo 81, que segue, né, após ainda segue ainda o funeral do Buda, né, assim, e o que acontece nesse funeral, e já dá o primeiro concílio, né, já acontece em seguida, assim. Então amanhã a gente finaliza, amanhã eu conto a história para a gente finalizar. Quem puder agora, entre em prática de meditação, fique em silêncio por alguns instantes, porque, gente, vocês podem não achar, mas existe uma ligação de cada um que está aqui agora, e depois quem vai ouvir, mas quem, né, se prontificou a estar aqui nesse momento, assim, às 6:30 da manhã de um domingo, né? Eu sei que não é fácil, pode ter saído ontem, enfim, a sua vida continua, né? E ouvir essa história, existe uma ligação sua com essa relação com o Buda, acreditem. Se vocês entenderam os ensinamentos, vocês sabem que existe, né? Porque a gente vem sendo construído há dezenas, centenas, milhares de anos, né? Vem passando essa genética assim,
Então, com certeza, há um momento em que vocês tomaram contato com esse ensinamento, vocês entraram na corrente e aí depois se dispersaram, entraram de novo, se dispersaram e agora estão na corrente de novo. Né? É aquele que entrou na corrente. Tá? Então, de alguma forma, vocês já estavam nessa corrente. Não diminuam, não menosprezem isso. É super importante. Não tem nada a ver com religiões, tem a ver com genética, tem a ver com ensinamento. Observa e veja se eu estou falando boa bobagem. Em algum momento vocês já ouviram essas palavras. Não é? Vocês só estão relembrando. E cabe a mim relembrá-los. Então, isso que está acontecendo. Pode ser que a gente já tenha se cruzado em outros momentos. Então, fiquem em silêncio agora. Então, hoje é o dia da passagem do Buda, né? Atingiu o Parinirvana, né? A extinção total de todos os venenos mentais. Né? Ele extingue todos os venenos mentais, apagam todas as chamas que fazem com que queime esses venenos mentais. Isso é Nirvana. Nirvana é apagar as ilusões, Nirvana, apagar as ilusões, e as ilusões da mente sobrepujada por venenos mentais, né? Sobre o ódio, a aversão, tal, desejo, apego. Então, ignorância, é isso que acontece. Tá? Então, sentem em silêncio por alguns instantes, mas com o coração alegre, não o coração triste. Apenas pelo coração alegre de poder de novo ter estado nesta corrente. Vocês estão na corrente. E amanhã a gente finaliza. Ok? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos os seres. E que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Até amanhã.